Olha essas cores, essas formas. Nossa, essa pintura é tão linda. Vocês não acham? Dá até vontade de tocar. Imagina só se eu pudesse tocar. Imagina só se eu pudesse... Por favor, moço, se afasta a coisa que tem um sensor. Não, mas eu não sou louca o suficiente. Para tocar nesse quadro daqui, eu teria primeiro que me livrar de todos os dispositivos eletrônicos. Olha só. Eles estão por todos os lugares. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Dispositivos optoeletrônicos. Olhem só. Dispositivos optoeletrônicos são dispositivos sensíveis à luz, como por exemplo LDR, fotoacoplador e fototransistor. A tecnologia dos optoeletrônicos evoluiu muito nos últimos 20 anos. Atualmente, os dispositivos podem ser utilizados em sistemas de alarme ou sistemas de segurança de máquinas, isolamento, fotômetro, etc. Dentre esses componentes de vários tipos de formato, ou vários tamanhos, de tamanhos diferentes, nós temos aqui os elementos emissor de infravermelho e o sensor de infravermelho, tá? Podem largamente ser utilizados como barreiras óticas, por exemplo, como em portas de elevadores. Na parte de automação comercial, nós podemos citar as chaves óticas, que seriam chaves óticas refletivas ou as chaves óticas interruptivas. Elas podem ser utilizadas como sensores detectores de papel em máquinas de cupom fiscal, por exemplo, tá? Ou se não, na parte de aplicação industrial, podemos citar esses tipos de chaves que serão chaves interruptivas, ou seja, depende da interrupção da emissão infravermelha, fazendo que essa irradiação infravermelha não chegue no sensor. Então, o funcionamento depende do corte dessa radiação, por isso nós chamamos de sensores interruptivos. Uma outra aplicação dos infravermelhos seriam esse tipo de componentes, que seria um emissor baseado num emissor de infravermelho e um emissor de luz visível no espectro do vermelho, em conjunto com um fotodiodo. LDR, fotoacoplador, fototransistor. Vamos ver agora, detalhadamente, como funciona e qual a função de cada um destes dispositivos. Uhul! Os LDRs são bastante utilizados em sistemas de desligamento automático de lâmpadas. Este dispositivo possui uma resistência que se altera conforme a intensidade de radiação eletromagnética do espectro visível que incide sobre ele. Feito de sulfeto de cádmio ou seleneto de cádmio, apresenta uma resistência que diminui quando a luz é muito alta e que aumenta quando a luz é baixa. Os LDR são utilizados em fotocélulas que controlam o acendimento de postes de iluminação, em luzes de residência, em sensores fotoelétricos e em fotodiodos. Agora vamos ver como funciona o segundo dispositivo elétrico, o fotoacoplador. Fotoacoplador ou acoplador óptico é um componente formado geralmente por um LED e um fototransistor dentro de um CI. Tem a função de passar uma informação elétrica entre dois circuitos através de luz, isto é, sem qualquer contato elétrico entre eles. Usado basicamente para isolar, um fotoacoplador é projetado para resistir a altas voltagens. O isolamento elétrico acontece entre os circuitos de entrada e saída. Esta especificidade se torna útil em aplicações de alta tensão, na qual os potenciais dos dois circuitos podem se diferenciar em vários milhares de volts. Existem fotoacopladores de diversos tipos, com construções internas diferenciadas e com muitas funções distintas. O fotoacoplador cumpre uma função diferente em cada equipamento. Em microcomputadores e em microprocessadores para comandar e acoplar circuitos que precisem controlar componentes ligados em tensão alternada.
no eletrocardiógrafo para isolar o sinal de potência a fim de evitar um choque elétrico. E por fim, nosso último dispositivo optoeletrônico é o fototransistor. Fototransistor é um transistor bipolar envolvido em uma capa transparente que possibilita a passagem da luz até a base coletora da junção. São utilizados em diversos sistemas de segurança em máquinas. Vamos ver como funciona? O fototransistor trabalha de forma similar a um fotodiodo, revelando uma sensibilidade muito maior à luz. Os elétrons criados pelos fótons são aplicados na base do transistor e a corrente é amplificada pela operação do transistor. O fototransistor tem um tempo de resposta maior do que o fotodiodo e realiza a mesma função que o LDR, mas com maior velocidade e maior sensibilidade. Existem ainda outros dispositivos além do LDR, fotoacoplador e fototransistor. Vamos conferir? Olha só. O interruptor óptico é um dos dispositivos entre inúmeros optoeletrônicos. Ele consiste na emissão de um sinal luminoso por um emissor qualquer, seja ele lâmpada, seja uma lâmpada comum, branca ou um laser, e na recepção desse sinal por um detetor qualquer, um receptor de luz. Pode ser um fotodiodo, um fotoresistor ou alguma coisa um pouco mais sofisticada como uma câmera, por exemplo, uma câmera CCD. Como é que ele funciona? O princípio é bastante simples. Entre o emissor e o receptor vai existir algum tipo de coisa, de objeto, de corpo a ser analisado. Então, pode ser, por exemplo, numa linha de montagem, quando se quer identificar que tipo de medida, que tipo de dimensão está fora de especificação, o que tiver fora de especificação pode interromper a passagem da luz e aí vai gerar então a alteração nesse sinal luminoso, o que vai acarretar uma alteração no sinal elétrico, e isso pode ser então processado, interpretado e aí avaliado quantitativamente. As barreiras de luz são dispositivos optoeletrônicos que consistem também num emissor, na maioria das vezes é infravermelho, e um receptor. A finalidade deles é identificar a presença de um corpo estranho, um corpo novo, o que a gente observa muito, por exemplo, nas portas automáticas. E esse dispositivo que fica em cima da porta emite essa radiação, está emitindo continuamente. Esse corpo reflete a luz e essa variação luminosa é detectada pelo sensor e isso se converte numa variação de sinal elétrico, que vai ser então utilizado e devidamente processado para, por exemplo, mover um mecanismo para abrir a porta ou fechá-la. O avanço da optoeletrônica, dos dispositivos optoeletrônicos, a gente tem acompanhado e tem até presenciado no nosso dia a dia, né? Um exemplo típico é o desenvolvimento dessas câmeras CCDs e CMOS, que já se popularizaram bastante, de alta resolução. Então, graças ao desenvolvimento de dispositivos cada vez menores em eletrônica, então conseguiu-se diminuir muito o tamanho dos pixels, que são sensores, né, que detectam a luz nesses arranjos CCDs. Então, isso permitiu um aumento muito grande da densidade superficial, né, da quantidade de sensores por unidade de área, o que aumenta, então, muito a resolução dessas imagens. Os metamateriais são conjuntos de dispositivos, ou são arranjos periódicos de dispositivos que foram desenvolvidos graças aos avanços da nanotecnologia, né? Esses nanomateriais, eles têm uma característica bastante importante, que é o índice de refração negativo, né? Dispositivos feitos desses materiais conseguem gerar, então, imagens com grande resolução, muito superiores às lentes, por exemplo, que a gente consegue fabricar hoje. E também pode-se vislumbrar possíveis aplicações desses materiais na parte de invisibilidade. A luz, ao invés de passar por um meio, ela rodearia, ela circundaria esse meio, então tornaria esse meio invisível. Para o futuro, não muito distante, a gente vai ter então a existência de discos holográficos, né, que tem a forma mais ou menos de um DVD ou de um CD, só que consegue armazenar mais informações, inclusive, do que um Blu-ray, né, coisas de dezenas de vezes, uma capacidade de cerca de dezenas de vezes maior.
a gente olhar para o lado. LDR, fotoacopladores, fototransistores. Difícil imaginar a nossa vida sem todos esses dispositivos optoeletrônicos. Vocês não acham? Até a próxima!